Oi, bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E continua então nosso estudo das bem-aventuranças. Está aqui a minha Bíblia comigo, acompanhe a sua. Vamos juntos aprender o que Deus tem para ensinar para a gente, né? Ele estava ensinando os discípulos sentados pertinho dele. Diz que eles estavam na praia, mas não dava para a multidão que estava junto ouvir direitinho as bem-aventuranças. Aí Jesus saiu com os discípulos para a encosta da montanha, ali na Galileia, né? Então ele começou a falar, começou a passar essa mensagem, porque ele sabia que os discípulos iam enfrentar algumas lutas pela frente. Ele estava ensinando como eles agirem, como eles reagirem diante das provações. É tanto que hoje eu reuni alguns versinhos no Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se você quiser acompanhar, ó, Mateus 5, versos 4, 10, 11, o verso 20, o versos 38 até o 47, falando sobre justiça. E o que mais se clama hoje em dia é por justiça, né, gente? Olha só, você vê nos tribunais, né, essa expressão, né, que haja justiça, você vê no legislativo, no executivo, essa expressão, haja justiça. Inclusive, quando eu entrei na universidade, eu queria entender, né, e vi alguns autores, alguns filósofos falando a respeito da justiça, qual era o entendimento que eles tinham a respeito de justiça. E eu, nessa semana, analisando o que Deus chama de justiça, realmente a gente tem que trocar o óculos humano pelo óculos divino para compreender a visão de Deus a respeito de justiça. Porque olha só, cá para nós, lê comigo. Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí lá na frente, Deus fala assim, tá bom, busque a justiça, tenha vontade de justiça, né? Ó, mas olha só, bem-aventurados também, felizes são os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala, tá vendo? Eu tenho que ser uma pessoa justa, eu tenho que, né, lutar pelo que é reto, pelo que é correto, e inclusive muitas brigas estão aí e acontecem em nome da justiça. Mas olha, o comportamento que Deus diz que é feliz aquele que busca a justiça e for perseguido por causa da justiça. Aí ele fala no verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, é por causa dele, para começar, é justiça por causa de Deus. Aí você fala assim, então eu não vou lutar pelo meu próximo, pelo que estão fazendo de injustiça. Calma. A justiça em nome de Deus, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí olha só o que Deus diz, gente. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está falando da luta, né? Fome e sede do que é correto aos olhos de Deus, que é correto espiritualmente falando, né? Lutar, levar o amor dele para as pessoas, não deixar que o nome de Deus seja, né, vituperado, as pessoas zombem de Deus através da nossa vida em primeiro lugar, né? Deus deseja que a gente anseie pelo que é certo. A Bíblia fala que eu lembro de dois homens que eram justos, Jó e Samuel. Fala de Abraão também. Mas assim, Deus destaca, né? Jó era homem íntegro, homem justo, fazia o que era certo, buscava a Deus para executar a justiça na sociedade em que vivia. Dizem que ele era um juiz naquela época, né? E olha só, esses homens justos, e que Deus deseja que a gente imite o exemplo, né? Eles defendiam o que era correto, mas também, quando Jó, por exemplo, né, foi atacado com todo aquele sofrimento, ele falou assim, ó, acontece o bem para mim, agora eu não vou ficar feliz com o mal que me ocorre também, eu não vou aceitar. Mais do que aceitar é você ficar feliz, regozijai-vos e exultai quando alguém fizer o quê? Inventar mentira a seu respeito, ó, injúria, te perseguir, mentir a teu respeito, ao meu respeito. Gente,
Quem que fica feliz com uma coisa dessa? Você entende o que é para Deus a justiça genuína? Eu juntei nesses versinhos os felizes os que choram, porque quando alguém faz alguma coisa dessa contra a gente, né, mente, inventa, dá vontade de chorar, senão a gente chora mesmo, é ou não é? E aí Deus está falando assim, olha, felizes os que choram também. Porque quando forem perseguidos e maltratados e injuriados, eles vão ser consolados. É a primeira promessa de Deus. Foi feita injustiça para conosco. A gente recebe o consolo de Deus quando choramos nas aflições. E interessante que esses versos eles se interligam, por quê? Porque diz que Deus permite as provações, as perseguições, as injustiças para conosco por causa dele, porque você está fazendo o que é certo perante os olhos de Deus. E aí, o que acontece? Ele permite essas provas, gente, para mostrar. Olha como está escrito, eu até vou ler do jeito que eu li. Diz que as perseguições, as provas, revelam os lugares infeccionados em nosso caráter, para que por sua graça possamos vencer nossas faltas. Compreende? Quando Deus permite que haja injustiça contra nós, primeira promessa, a gente chora, claro que a gente sofre. Aí ele já fala, você vai ser consolado. Se você está fazendo o que é certo por amor a mim. Né? Você não está fazendo o que é certo para poder manter um know-how de que você é uma pessoa correta. Não, é por amor a mim. A motivação é amor a Deus. Se você sofrer com isso, porque você é humano, e eu estive aí, eu sei, sofri e chorei também, né? Você vai ser consolado. Segundo, as injustiças acontecem para que você analise o seu caráter. Não é nem o do outro. O que está infeccionado em você, porque quando elas vêm para cima da gente, a nossa tendência é o quê? Senhor, acaba com essa pessoa, senão a gente não vai para nós mesmos tentar enforcar o outro. Né? De várias formas, não às vezes literalmente, mas com palavras, mas com atitudes terríveis, né? E aí pegamos a justiça própria, aquela das nossas mãos, e agimos e reagimos da forma errada. Por quê? Porque tem infecção em nós. Nós ainda estamos olho por olho, dente por dente, né? Que Jesus veio mostrar algo superior a essa reação que havia no passado e que se tivesse dado certo teria continuado. Deus deseja desde o começo da história da humanidade que realmente o amor predomine, né? Se torne superior a essas ofensas, como nós estudamos ontem na questão da mansidão. Gente, Deus fala que se nós realmente buscarmos a sua justiça, mantivermos o olhar fixo nele, a obra de Deus não cessa até que a alma esteja conforme a sua imagem. A pessoa se torna perfeita, plena nele, né? A gente vai vendo as nossas falhas de caráter, vai vendo que a gente, na verdade, é meio egoísta. Alguém me ofendeu, me feriu, me perseguiu, mentiu. E isso é injusto. E aí vai lá aquela confusão toda. Pois Deus diz diferente. Deixa comigo. Eu sou ou não sou o seu advogado? E quando eu li as bem-aventuranças, principalmente nessa questão da justiça, né? Eu falei, Senhor, eu tenho tirado das tuas mãos o poder, a capacidade, a habilidade que o Senhor tem de ser o meu advogado. Eu tiro das mãos, eu acho que eu sei mais, e eu revido, eu acho que eu sou justa. Meu Deus, o Senhor é fiel. Se o Senhor permite algumas provas para mim, me ensina a entregar em tuas mãos, porque o Senhor resolve e do jeito certo, né? Quando a gente pega nas nossas mãos o controle da embarcação, do carro, né, da vida, a gente faz tudo errado. Reage com violência, se precipita, faz besteira. Por isso Deus fala, olha, felizes aqueles que quando forem perseguidos por causa da justiça, se alegrarem ainda, hein? Por quê? Porque tem coisa boa para frente, né?
Deus, ele olha muito além, de forma ampla e à frente. Que Deus nos ajude nessa verdadeira justiça. Diz que se a nossa justiça não exceder a daqueles líderes que só faziam cerimônias, que eram formais, para dizer que era justo, de justiça verdadeira não tinha nada. Não ajudava o necessitado, oprimia, ao contrário, né? Não era justo nas atitudes. Por amor a Deus, que esse é o segredo da verdadeira justiça, diz que realmente Deus abominava essa justiça dos fariseus, e Deus fala que nós temos que ser melhores do que isso, porque senão nós não vamos entrar no reino dos céus. Que Deus nos ajude, né? Não sermos só formais para dizer que somos pessoas justas, né? Que não sejamos pessoas com uma falsa justiça, como traz o relato dessa semana. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que o inimigo de Deus não guarde ressentimento no nosso coração e tire de nós a gratidão e confiança que nada ocorre que Deus não possa resolver ou fazer e do jeito certo, de forma justa. Somos injustiçados para analisarmos o nosso próprio interior e reagirmos com confiança, entregando ao nosso advogado as causas de injustiça que chegam até nós. Vamos orar? Ore comigo. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor é justo e nos ensina a verdadeira justiça, que é entregar em Tuas mãos tudo que vem a nós. Que a gente se alegre porque temos um grande advogado. De fato, o Senhor advoga a nossa causa. Talvez não de imediato como a gente deseja, mas resolve. Resolve do jeito certo, pleno, não deixa brecha. Como nós fazemos quando pegamos a justiça em nossa própria mão e erramos. Não permita que os seus filhos ajam assim. Todos nós. Nos ajude a confiar no Senhor. Justiça nossa. É o que te peço e por tudo te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o adolescente de hoje. Lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.